Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja vendo esse vídeo. Bom, esse aqui é um vídeo de chamada para trazer um projeto que está acho que fazendo muito sucesso agora, né, Nelson? Para quem não me conhece, desculpa de antemão, sou o Eduardo da Costa Mendes, sou autor, estudante novamente e escritor de... Eu sou contista, escritor de ficção científica, terror e algumas outras literaturas que não cabem agora. Mas estou aqui na presença do Nelson Hurt, jornalista, mestrando em História, né, Nelson? Estudos fronteiriços. Estudos fronteiriços, formado em História também? Formado em História. Formado em História. Que estou aqui fazendo uma entrevista em relação a esse projeto que ele deu cargo e eu também acabei me colocando ao dispor, que é o Sebo da 15. Para quem não conhece, nós temos agora esse projeto, que o ponto de partida foi dado por ele. E eu estou aqui justamente para esse bate-papo e perguntar assim, Nelson, de onde que veio essas inspirações? O que te trouxe a ideia de criar um sebo? Bom, Eduardo, o sebo da Rua 15 ele é inspirado nos mais tradicionais sebos que existem na capital paulista, em São Paulo, né? Que tem mais de 100 sebos em atividade em São Paulo, onde eu vivi durante 30 anos da minha vida como jornalista, onde eu fiz toda a trajetória profissional e me inspirei também principalmente num sebo mais recentemente aberto, que é o Desculpe a Poeira. É um sebo que foi aberto em São Paulo, na Vila Madalena, pelo Ricardo Lombardi, que é um ex-jornalista, que esse sebo, Desculpe a Poeira, ele não se atém à venda de livros. O Ricardo Lombardi ele expandiu, ele recebe pessoas para bate-papo, cafezinho, né? É um ponto de encontro. E é exatamente isso que nós pretendemos fazer nesse sebo da Rua 15. Um ponto de encontro, inclusive criando um quadro à tarde chamado Digestivo Cultural, em que recebemos pessoas ilustres ou não tão ilustres, desconhecidos, podem se tornar ilustres. Exatamente. Para mostrar quem é essa pessoa, para essa pessoa falar o que ela pensa de Corumbá, o que ela pensa da situação do Brasil e por aí afora. É um ponto de encontro. Justamente, isso é muito interessante que o Nelson falou, que a ideia do sebo justamente, acredito, o Nelson falará com mais propriedade, mas tem relação não somente com o comércio, aquela demanda, entrada e saída de produto, não é isso. Ele tem muita questão da difusão da cultura, da difusão da literatura como uma forma de socorro, né, para esses dias cruéis que nós estamos vivendo em relação à cultura, mas viabilizando a literatura de uma forma mais barata. Por quê? Porque nós não compramos livros e trazemos aqui para vender mais barato. Isso seria burrice, desculpe a expressão, mas nós pegamos de amigos, conhecidos, e trazemos, montamos um acervo e viabilizamos com um tanto mais de facilidade. E também a difusão do nosso próprio trabalho. Tá? O Nelson, por exemplo, ele teve a brilhante iniciativa também de trazer os livros em modalidade de cartoneira. E você pode falar um pouco melhor, Nelson, sobre essa modalidade? Sim, eu tenho um livro aqui, Paixão e Morte no Bordel, são 3 contos. E esse é um dos 4 títulos da Maria Preta Cartoneira, que é um tipo de atividade, de edição, inspirada nas cartoneiras criadas na Argentina em 2003. Elas se propagaram por toda a América e por todo o mundo. Hoje tem em todo o mundo essas cartoneiras, que são livros artesanais, 100% feitos pelo próprio editor. Eu faço eles 100%, com capa de papelão reciclado, papel reciclado. O desenho também é meu, ou seja, acaba sendo 100%. Quem compra pode, inclusive, conversar com o próprio autor, o próprio editor, e trocar ideias, como ele é feito, como ele é produzido. E barato também, né? O preço é acessível, justamente para poder estimular a leitura, o livro, a literatura. E isso que o Nelson falou é uma coisa muito interessante. Tanto porque
Por exemplo, você vai na livraria. Você que está vendo esse vídeo vai lá, compra um livro americano, norte-americano, um exemplo. Quando você vai ter a possibilidade de conversar com o autor? Difícil, muito difícil. Já aqui não estou fazendo um merchan, mas aqui você vai ter a possibilidade de conversar com o próprio autor. E pense, aquele escritor americano, europeu, dessas outras nacionalidades, não tenham dúvidas, um dia ele esteve no anonimato. Então, se você tem a possibilidade de estar lado a lado com o autor, não perca essa oportunidade, porque você pode estar ao lado de um famoso, entendeu? No futuro você pode entrar na história, você pode ser uma pessoa que estará na história, com uma foto, com alguma coisa relacionada com aquela pessoa. Então, ajudem, se não comprando, compartilhem, faça a difusão do trabalho dessa pessoa, entendeu? E... Eduardo, com licença, eu vou mostrar o teu livro. Eu sei que você é modesto demais, é muito humilde e não gosta muito de mostrar o teu trabalho. Esse aqui é o livro do Eduardo. Esse aqui é No Frio da Noite, é um conto, R$10, é um dos vários títulos que ele tem, né? São contos, ele é contista, né? Sempre naquela linha de horror, suspense, livros muito bons. Eu tive o prazer de ler Bendita Salvação, que é um dos contos dele. Vale a pena você conferir e depois trocar ideia com o próprio Eduardo aqui no Digestivo Cultural. Aí vai a dica. E outros livros que nós temos também, joias preciosas aqui. Esse livro reportagem do Audálio Dantas, que é um jornalista paulista, que descobriu a Maria Carolina de Jesus durante uma reportagem na ex-favela Canindé, em São Paulo, é uma obra-prima, está aqui à venda, por um preço bem acessível. A vantagem do sebo é essa. Às vezes a pessoa já conhece o livro, ele se depara com ele, poxa, esse é o livro que eu queria comprar. Então, às vezes até conhece parte do seu conteúdo, né? Se identifica mais com a leitura. E o legal também do sebo, só uma pequena história. O Nelson não quer vender esse livro não, tá? Ele quer pra ele. Mas enfim, tá aqui pra venda. Mas gente, ó, uma coisa que é bem interessante... Venha logo, senão eu levo esse livro pra mim. Uma coisa bem interessante é dizer que o legal de você entrar em sebo também é você ter a possibilidade de conversar sobre aquela obra. Por exemplo, muito do acervo que está no sebo à venda são coisas minhas, são coisas do Nelson, são coisas de pessoas em comum. Então nós temos propriedade para conversar sobre aquilo. Se você vai numa livraria comprar, por exemplo, vai numa dessas lojas de comércio aí e pergunta para o vendedor sobre o que esse livro fala. Ele não vai conseguir te responder. Nós lemos esses livros. Nós tivemos a oportunidade de lê-los. Então nós teremos propriedades para conversar. São todos livros lidos. Só não vamos dar spoiler, tá? Porque aí spoiler também já é sacanagem. Mas enfim, gente, ó, é um vídeo de chamada. Venham prestigiar aqui, Sebo da 15, justamente por estar na Rua 15. Está na Rua 15, número 87, na esquina com a Delamare. E o nome, né, Eduardo? Só para lembrar, o nome da Rua 15 é inspirado na escadinha da Rua 15, que fica logo abaixo, aqui a 100 metros abaixo, continua fechada, aguardando que as autoridades, o poder desse país envie recursos para poder restaurar e reabrir, que ela continua interditada. É um patrimônio histórico, ponto turístico. Todo mundo que vive aqui, quase todo mundo, já teve a oportunidade de frequentar essa escadinha. Tem a sua historinha lá, né, na escadinha da 15, do aparato. E também o sebo da Rua 15, pelo fato de estar aqui localizado na Rua 15 de Novembro, que é uma rua tradicional de Coronel. Rua de escritores, tá? Temos dois na mesma rua. Dois na mesma rua. Temos ali a... Augusto César Proença mora 3 casas abaixo daqui, que é um renomado escritor de mais de 10 livros, né? Um monstro da literatura. 2 deles já foram transformados em filmes, o caso Joanita e Atrás daquela Poeira Não Vem Mais, o Seu Pai.